Pessoal, nós estamos aqui na Cat Dog. Vamos conversar com o Dr. José Eduardo. Você sabe sobre cio, castração, gestação e como colocar seu cachorrinho para fazer uma cruza no tempo certo? Então vamos conversar com o Dr. José Eduardo. E tem uma promoção de castração. No final do programa nós vamos falar a palavra-chave. 30% de desconto para quem trouxer o seu pet filho para fazer a castração na Cat Dog. Vamos lá conversar com ele? Bom, pessoal, nós estamos aqui com o Dr. José Eduardo e como eu falei para vocês, a gente vai falar do cio, quando cruza, né, da gestação, os cuidados que tem que ter, porque precisa, e depois nós vamos falar também da castração, mas vamos começar no cio. Obrigada pela participação. Como que é o cio do cachorro? Quais são os cuidados? Quantos dias ficam os animais no cio? Eu que agradeço, Juliana, a oportunidade que vocês estão dando para a nossa empresa, para a gente aqui, né? Então, o cio, na verdade, ele tem 3 fases, né? O cio, ele inicia a primeira fase, que é onde tem só a vulva inchada, mas não tem a parte ainda de sangramento. Aí tem a segunda fase, que é a fase de sangramento, onde a cadelinha fica aí em torno de 7, às vezes tem animais que pode levar até 15 dias sangrando. E aí pós esse período de sangramento, vai mais aí em torno de 10 a 15 dias, que é o período, teoricamente o período fértil, né? Que é onde o animal a fêmea passa a ficar receptiva para o macho. Então, assim, um cio completo ele pode levar em torno de 20 a 30 dias, passando por todas essas fases. Mas não necessariamente assim, vai ocorrer todo esse processo. Às vezes tem fêmea que pode estar ciclando antes de terminar o sangramento, né? Por isso que, assim, principalmente até quando a gente pensa em inseminação, trabalha com inseminação, a gente faz aquele examezinho da lâmina para detectar o cio, né? E faz o exame da progesterona, que é para determinar o momento exato para a gente poder estar iniciando o processo de inseminação. A questão de monta natural, aí já vem a influência dos hormônios, feromônios, que daí os animais têm, assim, essa receptividade e essa forma que eles têm de se reconhecer, enfim, né? Então, o processo todo pode durar em torno de 20 a 30 dias. O animalzinho cruzou ou fez a inseminação. Quais são os cuidados que nós temos que ter na gestação? Durante a gestação, isso a gente falando assim, tanto na parte de monta natural como a inseminação. É recomendado fazer o acompanhamento pré-natal, né, que é feito inclusive em mulheres, também a gente recomenda fazer nas fêmeas, né, nos animais. Um ultrassom inicial aí a partir dos 30 dias para a gente estar detectando a gestação, ver se está tudo ok, se está viável, quantos filhotes, que é o momento mais correto de se fazer uma contagem. Você consegue pegar como que eu vou dizer assim, né? Você consegue ser mais preciso na contagem. Você consegue detectar com mais precisão. Saber quantos filhotes tem, realmente, isso, exatamente. Quantos vão nascer. Mas aí só precisa fazer uma ultrassom ou é necessário fazer outras? Porque às vezes tem o caso que a cachorra não faz o parto normal e tem que ser feita a cesárea, né? Isso, exatamente. Aí o ultrassom a gente, assim, varia muito de cada profissional, mas eu costumo trabalhar com um segundo ultrassom aí em torno de 50 a 55 dias de gestação, para a gente ver como é que está a questão de viabilidade, se os filhotes estão bem, questão de posicionamento você consegue já ter uma noção e ir acompanhando o desenvolvimento dos filhotes, né? De uma maneira geral, aí você consegue ver formação dos órgãos, aí você consegue ver questão de batimento cardíaco, quantidade de líquido placentário, quantidade de líquido no útero, enfim, aí você consegue ir acompanhando para chegar num finalzinho. E, se possível, né, a gente recomenda, eu acho que é muito interessante, fazer um terceiro ultrassom aí, em torno de 59 a 60 dias, que é onde você consegue determinar o momento exato. A gente sabe que existem algumas raças que não conseguem ter o parto normal, que precisaria ter
exclusivamente trabalhar diretamente com uma cesárea, né? Que são as raças, de uma maneira geral, são as raças braquicefálicas, que é o Pug, os Bulldogs, né? Eles não têm, eles têm uma dificuldade, não conseguem estar... Entraria também o gato persa? O persa também é uma raça que a gente recomenda estar fazendo esse mesmo protocolo, trabalhando dessa mesma forma. Quantas cesáreas uma fêmea, tanto felina como canina, aguenta ao longo da vida dela? Olha, isso é uma questão muito variável. Na verdade, assim, a gente trabalha com espaçamento de gestações, né? Precisa ir acompanhando questão de útero, viabilidade, questão do animalzinho, os cuidados que tem. Eu não costumo determinar uma quantidade de gestações que o animal consegue. Eu acho que existe um fator como um todo que você precisa estar avaliando. Mas o ideal é ir aumentando cada vez mais o intervalo entre as gestações, né? Lembrando que assim, eu sempre recomendo o animalzinho tá entrando em reprodução a partir do terceiro cio, passar os 2 primeiros, aí a partir do terceiro cio pode-se ter uma gestação, e aí aumentando conforme a idade vem chegando. Aí no primeiro teve uma gestação no terceiro cio, aí você pula 2 cios, coloca uma gestação, aí pula 3, aí pula 4, vai aumentando o intervalo. É porque normalmente as pessoas pegam, colocam pra ter assim, meu pet filho, eu quero um filhote dele e tudo mais. E aí fazendo a cesárea já dá pra fazer também a castração, né? Sim. Aí quando não for assim um animal de reprodução, né, que o intuito não às vezes assim, de estar tendo ninhadas com mais frequência, aí a gente já pode estar programando uma castração junto com a cesariana. Aí a gente pode estar fazendo os dois ao mesmo tempo, faz a cesariana e já castra o animalzinho. Da clínica do Dr. José Eduardo, a Cat Dog. Ele vai passar o endereço. Quais são os procedimentos que tem na clínica? Então, a clínica ela está localizada no bairro Praia da Urca, né? A gente fica na Avenida Presidente Castelo Branco, número 1615. O nosso telefone com WhatsApp é o 99909-1606. Aqui a gente tem um trabalho de atendimento na clínica, faz consultas, vacinas, internações, faz a parte de atendimento domiciliar também, a gente vai na residência para poder estar atendendo, porque a gente sabe que a demanda hoje em dia de todo mundo é muito corrida, então a gente oferece também esse tipo de serviço, cirurgias, acompanhamento, né? Acompanhamento ultrassonográfico, exames de sangue, então assim, toda a parte relacionada a serviço clínico que a gente tá fazendo aqui, realizando aqui na clínica. Olha a novidade aqui no programa, você pode mandar a foto do seu pet filho, que nós vamos estar aqui falando dele. Nome, idade, pode ser a foto com você, pode ser a foto com seu filho. Manda pra gente, vamos aparecer no programa? Agora a gente vai falar sobre a castração, porque assim, algumas pessoas compram filhotes e, eu quero castrar porque não vai levantar a perninha e quer castrar com 6 meses e o cachorro ainda não está totalmente desenvolvido, né? Vamos colocar o Spitz alemão, o Luda Pomerânia, que está super em alta. Qual é o tempo recomendável, correto? Porque tira o hormônio dele, né? Que eu quero que você explique isso pra gente. Para poder fazer essa castração, para esse animal ter uma vida longa, não ter problema de saúde mais tarde, porque pode também ter problema de saúde, é uma dúvida que muita gente me pergunta, e aí eu fico assim, eu faço mais tarde. Aí, não, faz com 6 meses para não ficar levantando a perna. Eu falo, olha, não tem nada a ver o negócio de 6 meses. Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Tá, vamos lá. Em relação à castração, existem duas, assim, não vou dizer duas teorias, pode ser que tenham até mais, mas tem aí algumas literaturas que eu vi, né, em relação a essas questões. A gente fala em questão de idade, né, principalmente essa questão de adquirir hábitos, vícios, né,
Que a gente sabe que, assim, claro que não é totalmente por conta da castração. A gente sabe que o hábito de levantar a perninha não vai estar relacionado com a castração, e sim com questão de exemplos, né? Porque assim, às vezes você pega um machinho numa casa onde só tinha fêmeas, ele acaba adquirindo o hábito das fêmeas e acaba não levantando a perna. Tem animaizinhos que acontecem dessa forma. Então assim, mas pensando assim, se a gente for pensar nessa questão de precocidade, do animal não ter esse tipo de situação, não adquirir outros hábitos, principalmente às vezes a questão de fuga, né? Porque a gente vê que tem muito animalzinho que acaba adquirindo esse hábito principalmente para se reproduzir, porque é o instinto dele, né? Então assim, se castrar mais jovem, a partir dos 6, 7 meses de idade, você pode não ter esse tipo de situação acontecendo. Mas também tem a questão do processo como um todo, da formação do animal. Existem hormônios reprodutores que, quando o animal é jovem, podem sim influenciar na questão de crescimento e desenvolvimento. Então, às vezes, você pode ter um animal que não tenha um desenvolvimento 100%, né? Pode ter um animalzinho que, às vezes, tenha algum problema em algum determinado momento da vida por conta dessa castração um pouco mais jovem. E qual é a idade correta para se chegar e falar assim, eu preciso castrar? Tô com meu cachorrinho, quantos meses, quantos anos, a fêmea, o macho? Fala pra gente que aí, né, o pessoal vai tirar essa dúvida, vai conseguir saber certinho, porque a gente está falando com o médico veterinário, ele está informando e falando a data correta, não é chegar e falar assim, castra, né? Qual é a idade correta para o meu animal, para o meu pet e filho ter uma vida saudável? Então, é que assim, na verdade não existe exatamente uma data correta, uma idade correta, né? Assim, falar, com 6 meses é correto, com 1 ano é correto. Tudo é uma questão de você avaliar todos os pontos. Por isso aí, agora pensando, a gente falando em questão de fêmeas, né? Para a gente prevenir doenças, que seriam câncer de mama principalmente, os tumores em si que são de influência reprodutiva, a gente sabe que antes do primeiro cio, você castrando, você diminui aí em torno de 95% a chance do animalzinho vir a desenvolver uma doença relacionada a questões dos hormônios reprodutivos. E aí a cada ciclo que ela vem passando, a cada cio que ela vem passando, vai aumentando a probabilidade. Então aí nos segundos, ela entrou no primeiro cio, já aumenta para 87%, diminui, perdão, para 87% a probabilidade, e assim sucessivamente. Então, tem a questão que a gente precisa acompanhar, a questão do desenvolvimento do animalzinho, mas também, em contrapartida, vem a questão do lado negativo dos hormônios. Na verdade, né? Então, precisa de uma avaliação. Isso. Você trazer o seu bichinho, levar na clínica veterinária ou trazer na cat dog. E aí o doutor José Eduardo falou assim, seu bichinho desenvolveu, seu bichinho pode fazer agora a castração, ele está apto para fazer a castração, então seria isso, precisa de uma avaliação, não tem a idade certa, mas sim a avaliação. Isso, exatamente, eu costumo já a dizer e trabalhar dessa forma, né? Que a gente precisa sempre estar avaliando o animalzinho para a gente poder ponderar os prós e os contras e ver o melhor momento de fazer o procedimento em si. Tanto macho quanto fêmea? Tanto macho quanto fêmea. Pois é, gente, olha só que legal. Conseguimos tirar suas dúvidas? Agora, fala a nossa promoção. Ele vai falar a nossa promoção. Olha, você que quer fazer essa castração e está assistindo o nosso programa. Você vai procurar a Cat Dog e Dr. José Eduardo. Vou deixar a palavra para o senhor. Não, tem que ser, né, gente? Ele tem que falar. Diga a promoção. Então, em parceria com o TV Planeta Animal, a gente está fazendo uma promoção, e aí quem nos procurar através do programa, né, vai ter aí um desconto de 30% na castração. Isso para cães, gatos, machos e fêmeas. Viu? E aí, você gostou dessa promoção? Só que não vai ser tão fácil assim não, né? Cat Dog, TV Planeta Animal, juntos. E nós temos a palavra que tem que chegar na recepção e falar. Eu assisti o TV Planeta Animal e o Cat Dog no TV Planeta Animal. Essa é a palavra-chave. E Dr. José Eduardo, muito obrigada. Assim, conseguiu abrir a mente, acho que de muita gente, sobre castração, gestação. Eu tô com um filhote
de uma Golden Retriever de 31 dias. Olha o tamanho disso daqui. E nasceu nas mãos dele. Você lembra? Nasceu. Ele fez a cesárea da Golden, né? E esse filhote aqui é dela e nasceu aqui. Então, muito obrigada. Eu espero assim que a sua clínica tenha muita prosperidade agora com ultrassom, né? Quem precisar também, e todo o sucesso do mundo. Obrigado, a gente que agradece nessa oportunidade, a confiança, né, da Juliana no nosso trabalho, então assim, estamos com novos projetos. Agora a gente já fez a aquisição de um aparelho de ultrassom, tem um projeto de também tá montando um laboratório próprio dentro da empresa. Então assim, aos pouquinhos a gente vem fazendo um trabalho para poder cada vez atender melhor todo mundo que nos procurar e, enfim, quiser estar conhecendo o nosso trabalho. Você viu? Quem ama o pet filho, cuida. E eu vou terminar o programa, mas antes eu vou falar uma coisa. Vocês já conheceram uma criadora há mais de 12 anos de Golden Retriever? Ela é do Paraná e o nosso próximo programa vai ser com ela. Ela vai tirar todas as dúvidas para quem quer um filhote desse daqui. Olha que coisa mais linda. Eu tenho só 3, hein? Quero 5, quero 10, eu quero um monte, né, gente? E eu tô esperando vocês no próximo programa, viu?